Fala galerinha, beleza com vocês aí? Vinícius Maracondes aqui do Cafofo Mídias Físicas e Aparelhos Vintage. E no vídeo de hoje, eu aqui também considero uma mídia vintage, os quadrinhos. Quem se lembra dos quadrinhos da Globo, Turma da Mônica, hein? Hoje eu vou mostrar aqui dois gibis que eu vou disponibilizar para venda. Um Chico Bento raiz aí e um Cascão mais raiz ainda. Cascão lá dos anos 80, final dos anos 80. O Chico Bento aqui já dos praticamente meados dos anos 90, 1994, 1987, beleza? Então segue o vídeo que tem conteúdo bacana e diferenciado aí. Beleza, então meus amigos, vamos começar aqui pelo Cascão, diretamente de 1987. Esse gibi do Cascão aqui, a capa está em bom estado, ele tem umas marcas de dobras aqui, ó. Eu acho que se deixar ele com um pezinho aqui por cima vai voltar ao normal. Tá vendo? Ela tá meio ondulada aqui. Ele, né? É um gibi que foi publicado em 1987. 1987, eu acho que. Vamos ver se tem o mês aqui. A gente consegue focar o mês. Vou encontrar aqui, ó. Cascão, número 9 da editora Globo. Maio de 1987. Beleza? Então é isso, lá do final dos anos 80, meus amigos. E o que é bacana desse gibi aqui? Esse gibi, ele tem uma capa clássica que ela era vista em outras propagandas. Tô querendo desentortar a capa aqui. Em outras propagandas de gibi da Turma da Mônica, que é essa capa com o Cascão aqui fazendo embaixadinha com o símbolo da Globo, né? Ou Cebolinha com uma bola de futebol normal. Já é coisa rara de ver hoje em dia, né? Molecada jogando bola na rua. E o Cascão aí fazendo embaixadinha com o emblema da editora Globo. Então é uma capa rara de encontrar em bom estado assim, tá? Modéstia à parte. Aqui a capa traseira é uma propaganda de brinquedo. Lembrem-se que vocês estão lá nos anos 80, tá? Tempinho bom, época raiz. Então, talvez algumas pessoas possam se ofender com alguma coisa desses gibis aqui, mas era conteúdo para criança e eu acredito que ninguém que viveu aquela época sofreu alguma coisa com isso. Vamos mostrar então, é uma história clássica aqui que fala da lenda da Por que Chove, ó. Por que chove? O Cascão, como todos sabem, aí ele não gosta de água, ele não toma banho. Eu não sei se hoje em dia o Cascão toma banho, que a coisa está tão Nutella hoje em dia que é capaz do Cascão tomar banho. Eu não leio mais Turma da Mônica depois que saiu da editora Globo, que perdeu a graça, né? Com um conteúdo muito chato. Isso é a minha opinião, tá? Não me crucifiquem, por favor. Então ele corre da água, ele vai desenrolar a mãe dele conta uma lenda pra ele, que é o São Pedro que faz chover. E ele vai tentar, fala com o Franjinha explica cientificamente por que chove, se gaba dele, dá risada, a caçoa dele, da lenda que a mãe contou. E o Cascão continua acreditando na lenda da mãe. Atenção, vai ter total spoiler aqui, tá? E ele dá os pulos dele para parar de chover. E realmente para de chover. Depois ele faz voltar a chover. Aqui, ó, ele mandando a carta pro São Pedro. Mandar uma carta, hein? Coisa que a geração de hoje acho que nem sabe o que é. Bom, ele envia a carta pro São Pedro que volta a chover. E no final mostra que o Cascão estava com razão. Ó que rima que eu fiz, hein? E é o São Pedro lá mexendo nos móveis mesmo que causava chuva. Bom, essa é a história principal, é uma história clássica da Turma da Mônica. Procurada aí, ó, propaganda da Turma da Mônica da época. O gibi tá em bom estado, tá? Lembrem-se, é um gibi de 38 anos. Eu tô falando aqui em dezembro de 2025. Já vai quase virar quarentão o gibi, então... eu tenho 40 anos, tô pior que esse gibi. O gibi tá melhor que eu. Então é isso, gente, ó, propaganda da época, histórias da época. Tá bem conservado para a idade dele. História do Bidu.
cada personagem da Mônica tinha uns coadjuvantes, né, específicos. Eu acho que a história do Bidu e da Turma do Penadinho era no Cascão, a do Papacapim e da Turma da Mata era no Chico Bento, era algumas coisas assim. Bom, mais uma aqui do Cascão. Cascão tendo um love com a Maria Cascudo aqui, ó. E aí, findou-se o gibi, tem aquela piadinha clássica de final, propaganda para criança. E a contracapa aqui, beleza? Chique Bala 10, gibizinho do Cascão de 1987. Vamos agora para o Chico Bento ali. Agora, meus amigos, estamos em 1994, abril de 1994. Onde que eu vi isso aqui? Aqui embaixo, ó. Mudou um pouco o layout da... Opa, perdeu o foco. Em algum lugar aqui eu vi que é abril de 94. Agora não vou conseguir lembrar onde foi que eu vi. Bom, mas que seja, ele é de abril de 1994. Talvez na frente que eu vi. Não, aqui fala só o ano, 94, Maurício de Souza Produções. Bom, tem a informação que é de abril, tá lá na contracapa. Agora eu não vou lembrar onde que foi que eu li. Bom, a capa do Chico Bento, raiz brava, né? Ó, o Cascão, só um adendo, ó. História do Brasil agora, hein? O Cascão era vendido a cruzado. 7 cruzados. E em 87. O Chico Bento lá em 94... acho que o plano real começou em maio, não vou lembrar agora também. Mas em abril de 94 era vendido a cruzeiros, 1.300 cruzeiros. Um gibizinho do Chico Bento na época. Então olha lá, ó, a capa do Chico Bento já começa para hoje em dia. Eu acho que não seria publicada, né? Acabou de afanar as goiabas do Nholau e tá mocosando as goiabas dentro da camisa dele. E o Nholau tá ali meio... algo de errado não tá certo. O Nholau tá pensando ali. Esse moleque afanou minhas goiabas. Bom, é isso. O Chico Bento, ele não... Até onde eu sei, a história não é tão clássica assim. E comprei esse gibi aqui de uma feira de uma igreja. Propaganda do gibi da Globo aqui, ó, que legal. Quadrinho só da Globo. E é uma história que fala o paranormal. Ele encontra com esse rapaz aqui que aparece do nada, meio estilo Vingador do Futuro. E tem um poder, acho que de ver o futuro, esse cara aqui. Eu acho que é isso. Ele acha que é um artista, o Chico Bento, ó, que bacana. Bom, aí ele passa o poder pro Chico Bento. E vai desenrolando a história. É uma história até que comprida. Olha lá, ó. Ele vai trocando ideia com o maluquinho ali. Ó, mais um adendo. Esse gibi tá com umas marquinhas de traça, tá? Ó, mas não atrapalha a leitura. O preço dele é um pouco mais acessível por conta disso. Bom, tá lá, o Chico Bento falando com a mãe dele. O Chico Bento vai pra escola, passa por algumas aventuras aí. Historinha até que longa, ó. Tem 19 páginas de história. Que bacana, mas a história é bem louca, cara. É bem meio cabulosa a história da Mônica, hein? Vai até metade do gibi a história, a primeira história. Aí já cai pra uma do... propaganda aqui da Mônica, cai pro Papa Capinho. Também acho que hoje não poderia ser... Não publica mais história do Papa Capinho, porque eu acho que hoje em dia é apropriação cultural, né? Mas, como eu falei, no gibi do Chico Bento tinha as historinhas do Papa Capinho, ó, esse maluquinho aqui, ó, esse indiozinho. Inclusive o pessoal me apelidava na infância de Papa Capim, falava que eu parecia com ele. Fazendo oferenda pro deus indígena, o Tupã. Aí o Tupã, de tanta oferenda, saiu da dieta. Classiqueira do Instituto Universal Brasileiro, uma marca de traça aqui. O Chico Bento feliz que hoje não tem aula. E assim vai passando o gibi aqui, ó. Aqui é a marca de traça. Uma história com o primo do Chico Bento. Olha lá. Nholau também já ia ser proibido hoje em dia. Nholau descarregando a espingarda de sal na molecada. E aqui tá falando isso, né? Que o primo dele acaba gostando mais da vida do campo do que da cidade. Tá se divertindo. E é isso, meus amigos. Findou-se o gibi do Chico Bento. De abril de 1994. E eu ainda não achei aqui onde que fala isso. Caramba.
Onde foi que eu vi que é abril de 94? Mas é de abril de 94. O futuro dono vai achar aqui onde que tá falando isso. Contracapa em bom estado. A traça comeu só por dentro. Tá vendo a marquinha da traça aqui, ó? Ela vai andando, a marca vai diminuindo conforme vai indo pra frente, ó. Do gibi. Fechou, meus companheiros? Os links para aquisição vão estar aí na descrição. Chico Bento de 1994 e o Cascão de 1987. Só para constar, eu achei aqui onde fala abril de 94, tá aqui, ó. Ó. Abril de 94. Bom, tá então para vocês, gibis da Turma da Mônica. Maio de 87, abril de 94. Curioso aí na história do Brasil que em 7 anos já havíamos mudado de moeda 2 vezes. 2 vezes é foda, hein? 2 vezes. Havíamos mudado de moeda 2 vezes em 7 anos. Aqui era cruzado em 87, em 94 já era cruzeiro. E 94, desculpa, já era cruzeiro. E em 94 mesmo iríamos... Nossa, a dicção hoje tá péssima, rapaz. Em 94 mesmo iríamos para o Plano Real que vive até hoje aí, né? Então é isso. Histórias raiz. Beleza? Um abraço para vocês aí. Fiquem todos com Deus. Vinícius Marcondes aqui do Cafufo Mídias Físicas e Aparelhos Vintage.